Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Tudo bom? Estou aqui mais uma vez para declarar a palavra de Deus, amém? Para a gente meditar na palavra do Senhor. Deus é bom em todo tempo Ele é bom. A gente cansa de ouvir isso, sim ou não? Sim, mas a palavra do Senhor diz que verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com aqueles que são chamados filhos dele. Amém? Então, Deus, ele é bom para com Israel. Para aqueles, quem são Israel de Deus hoje? Nós fazemos parte desse Israel de Deus hoje. Eu e você, nós fazemos parte. E por nós fazermos parte desse Israel hoje, né, que nós fomos chamados através, que nós éramos gentios, e nós fomos chamados porque o povo de Deus mesmo, os israelitas, os judeus, eles recusaram acreditar que o Messias tinha vindo. Tinha vindo. Amém? Com a promessa que o Senhor já tinha entregue lá no Antigo Testamento. Então, através dos profetas. Mas eu quero deixar aqui uma palavra para você. Está aqui em Jó. Todos nós conhecemos essa palavra de Jó, né? Que em Jó, capítulo 1, diz que Jó, ele era um homem sincero. Olha a qualidade do servo do Senhor. Olha a qualidade daquele que teme ao Senhor. Olha como Jó era. Diz que ele era, capítulo 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Quando fala terra de Uz, eu lembro lá do... aquele filme que tem... ai, Jesus, lembrei, tá aqui, mas não sai. Eu vou me lembrar daqui pro final. Cujo nome era Jó. E este era homem sincero, olha a qualidade desse homem. Sincero, reto e temente a Deus. E desviava-se do mal. Quem era que se desviava do mal? O próprio Jó. Então, a palavra do Senhor está dizendo que Jó, ele era um homem reto, sincero, temente a Deus, e ele se desviava do mal. Ele se desviava do mal. Mas aí a gente pensa bem assim, a gente tem uma ideia, quando a gente vem para Jesus, que a gente vem para Jesus e a vida vai ser tudo mansa. Ah, eu vou para Jesus porque agora não vai ter mais, não vou ter mais problema, minha vida vai estar toda numa boa. Não, irmãos. Jesus, ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o Senhor quer dizer para mim e para você que você já ganhou o maior de todos os presentes. E eu e você poderíamos desejar, que é a nossa salvação. É conhecer Jesus. É hoje sermos considerados filhos de Deus, por adoção, através de Cristo Jesus. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas o crente, ele não pode ser provado. Ou então, se alguém encontra uma pessoa e a pessoa está passando um período de provação na vida dela, como aconteceu um tempo desse aí, que eu vi, a pessoa está passando problema porque está no pecado, porque está isso, porque está aquilo. Não, irmão. A gente tem que pedir ao Senhor o discernimento para saber o que realmente está acontecendo. Pai do Senhor, Rômulo, seja bem-vindo. Estamos falando aqui sobre o servo Jó. Estamos falando aqui sobre o cristão, que passa sim por dificuldade. O cristão passa por prova. E muitas das vezes a gente está passando por prova, não é porque você está no pecado. Não. Jó aqui, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que Jó era um homem, este era um homem sincero, reto e temente a Deus. E o próprio Jó, ele se desviava do mal.
E esse Jó, a gente não vai ler tudo, claro, por causa do tempo, eu quero uns 20 minutos aqui com você, e esse próprio Jó, a gente sabe o que ele passou. O próprio Satanás chegou diante de Jesus, né, e pediu autorização para tocar em Jó. E o Senhor permitiu. E você acha que o Senhor permitiu que o inimigo tocasse em Jó? Tocasse primeiro em tudo que Jó tinha. Ele viu que Jó não blasfemou contra Deus. Ele não ficou falando bobagem, ele não ficou resmungando, ele não ficou murmurando, não. Jó disse, Deus me deu, Deus levou. Tem até um louvor assim, né? Bendito seja o nome do Senhor. Tudo ele entregou a Deus. Ele sabia que tudo pertence a Deus. E que tudo pertencia a Deus. A prosperidade dele, os filhos dele, os servos dele, a casa que ele tinha, o gado que ele tinha, tudo. Ele sabia que pertencia a Deus porque foi o próprio Deus que deu para ele. Hoje nós temos um entendimento que é Cristo, né? A gente tem um outro entendimento que nós temos Cristo como nosso advogado, nossa defesa, né? E que Deus também não deseja mal para ninguém. Mas só que Jó, ele ainda não tinha esse entendimento. Mas mesmo assim, ele era sincero, ele era reto, ele era temente a Deus e ele se desviava do mal. E Deus permitiu que o inimigo, o diabo, o próprio Satanás, tocasse em tudo de Jó. E ele arrancou tudo de Jó, em um dia só. Olha que prova, em um único dia. Depois que ele viu que Jó não murmurou, que Jó não reclamou, pelo contrário, teve lá ainda a esposa dele, né? Que chegou para ele e disse, olha, amaldiçoa esse Deus que você tem aí e morre. Como quem diz assim, olha, traste. Você louvava muito esse Deus. Ele fez isso tudo com você. Amaldiçoa ele e morre, que você também não vale nada. Eu estou parafraseando, né? Como que se ela... a maneira que ela se expressou para o marido. E ele respondeu a ela, você fala que nem uma louca. Você fala que nem uma doida. Em outras palavras, mulher, você não sabe o que você está falando. Foi ele quem nos deu tudo. E se ele quiser, ele leva tudo. Tudo pertence a ele. Estou falando de uma maneira assim, para você entender na simplicidade, a simplicidade da palavra de Deus. E nisso, tudo bem. O inimigo chegou diante do Senhor de novo e disse, também... aí falou lá, que eu não vou ler para a gente aproveitar o tempo. E aí foi lá e falou com Deus de novo. Aí Deus disse, e aí? Ele falou mal de mim? Ele blasfemou contra mim? Depois que você fez tudo com ele? Aí o inimigo foi lá e disse, também, né? Deixa eu tocar nele, na pele dele, para você ver se ele não blasfema. Deixa eu tocar na carne dele. E Deus disse, toque, eu permito. Porque o diabo, ele não faz nada nas nossas vidas sem a permissão de Deus. Ah, irmã, isso não é verdade não, o diabo toca mesmo sem Deus mandar. Não, a palavra do Senhor diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Irmão, quando eu vejo as folhas caindo assim, às vezes eu me lembro disso. Eu disse assim, Deus permitiu que essa folha caísse. Porque não acontece nada nas nossas vidas se Deus não permitir. Deu para você entender? O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é o Deus que sabe de tudo. É o Deus que é onisciente, é onipresente e é onipotente. Ele sabe de todas as coisas antes que tudo aconteça. Ele conhece a minha estrutura e ele conhece a tua estrutura. Ele sabe aonde eu consigo chegar, onde eu consigo resistir, e ele sabe aonde você consegue resistir, aonde você consegue chegar. O nosso Deus é onisciente. Ele sabe de tudo. Então, o inimigo, ele chegou para Deus e Deus disse, vai, toca. Agora, só não permito que você toque na vida dele. Pronto.
Tá vendo que o inimigo só faz se Deus falar? Se Deus permitir? E muitas das vezes Deus permite para que a gente abra os nossos olhos. Para que a gente desperte. Deus permite. E por que Deus permite também? Porque nós somos teimosos. Deus manda muitas das vezes a gente ir por um caminho. A gente quer ir por outro caminho. Deus manda a gente fazer algo. A gente faz o contrário. E Deus permite. Mas não é para me destruir nem destruir você. Ele não vai destruir os filhos dele. A vontade dele não é essa para a gente. Ele nos dá um livre-arbítrio, que ele não fez nenhum bonequinho. Ele nos dá um livre-arbítrio. Né? E o desejo dele é que nós sejamos obedientes à sua vontade, à sua palavra. É como diz, né? Eu acho que é Deuteronômio. Que o Senhor diz, olha, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Aí ele aconselha, escolhe, pois, a bênção. Ainda diz para quê? Para que vocês vivam. Para que vocês vivam. Olha que coisa linda. Então, Deus, ele nos dá a direção. Deus, ele nos mostra como nós devemos agir, pelo caminho que a gente deve andar. Mas, infelizmente, nós somos teimosos. Nós gostamos, muitas das vezes, de agir pelo nosso achismo. Eu acho que é assim. Eu quero desse jeito. Eu faço desse jeito. Deus me entende. Não, amados. Deus, não é que Deus nos entenda, não. Ele sabe que nós somos falhos, sabe. Mas ele sabe ao mesmo tempo que nós temos capacidade de andarmos ali no caminho. Fazer o que ele pede. Amém? Então, Jó, eu não coloquei aqui nem um oizinho para chamar o pessoal. É que eu faço sempre às 16 horas. Aí hoje eu resolvi fazer agora à noite. Oi, pessoal. Estamos aqui. Daqui a pouco vocês também, quem não está, que eu não avisei, vai lembrar. Quando eu falei em Uz, né? Lembrei aqui, enquanto eu estava ministrando, eu lembrei. Quando fala aqui que Jó era da terra de Uz, eu lembro lá da fábula do Mágico de Oz. A terra de Uz. Amém? Só porque eu disse que eu ia lembrar. O Espírito Santo me lembrou. Então, voltando para Jó, Jó ele passou por tudo isso. Mas ele não negou o Senhor. Ele não negou. Então, tocou na pele dele, tal. Só que, aqui no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 3, versículo 25, diz o seguinte, que Jó ele teve um entendimento de o porquê, vamos dizer assim, ele entendeu de o porquê aquilo tudo aconteceu com ele. Tudo sobreveio contra a vida dele. E ele diz aqui, versículo 25, porque o que eu temia me veio. Ele tinha medo de algo. Muito medo. O que eu temia me veio. E o que receava, ele tinha receio que acontecesse, me aconteceu. Olha o que ele declara mais, no versículo 26. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Você sabe qual era o medo de Jó? Mas era um medo sério. Ele era tão temente, eu vejo assim por esse lado. Jó era um homem tão temente a Deus, que ele tinha medo, um medo terrível, que os filhos dele se perdessem. Que os filhos dele se perdessem. Que os filhos deles blasfemassem contra Deus. Todos os anos, né, os filhos faziam festa de aniversário, comemoravam, se juntavam tudo. Tanto que no dia da catástrofe,
estavam todos reunidos em um lugar porque tinha uma festa lá de um filho. Então, o maior medo de Jó era esse. E tem pessoas que é assim. A pessoa se preocupa demais, a pessoa não confia. A pessoa ora por um filho, a pessoa se preocupa com o filho. Tudo bem você se preocupar, tudo bem você orar. Mas, irmãos, quando você orar, quando eu orar, minha irmã, nós temos que descansar. Descansar no Senhor, sabendo que Deus, irmã Vilma, paz amada, sabendo que Deus, Ele está nos ouvindo. Então, o maior medo de Jó era qual? Era que os filhos dele se perdessem. Ele diz assim no versículo 25, porque o que eu temia, o que eu mais temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Então, o medo faz com que aconteça as coisas. A pessoa que tem lá, eu tenho o maior medo de morrer de câncer. Olha aqui, tem cuidado. Porque a pessoa vai declarar tanto isso que o mal pode acontecer nela, na vida dela. O que foi que aconteceu com Jó? O que ele mais temia aconteceu. Ele não estava falando aqui de coisas simbólicas, não. Ele estava falando do que aconteceu. A perda de todos os filhos, principalmente. A perda de todos os bens, a perda de todos os filhos. E, no final, a perda da sua saúde. Ele tinha medo. E o maior medo dele aqui era com relação aos seus filhos. Ele disse, olha, o que eu mais temia, o que eu mais tinha medo que acontecesse. Então, qual é o conselho do Senhor para mim e você? É que você descanse em Deus. Descanse no Senhor. Descanse no Deus da sua salvação. Quando tiver com medo, repreenda esse espírito de medo. Lembre que você tem um Pai, que você é o novo Israel de Deus. Você é filho de Deus por promessa, por herança, através de Cristo. Ser um filho adotivo. Nós somos filhos adotivos através de Cristo Jesus, do sangue de Cristo na cruz. Ele nos adotou, Senhor. E você é filho de Deus, você faz parte do novo Israel do Senhor. Então, quando vier o medo, repreende em nome de Jesus. Ah, mas eu repreendi, mas continua na mente, continua a luta na minha mente. Vai fazer alguma coisa, vai orar, vai louvar, vai fazer algo, ou procure ocupar a sua mente com outras coisas que venha edificar a tua mente. E quando você estiver ali louvando, fazendo alguma coisa e voltar o pensamento, você repreende de novo. Aqui não. Espírito de pavor, espírito de medo, caia por terra em nome de Jesus. Então, o que ele diz aqui? Ele diz que ele tinha medo, irmãos. Infelizmente, Jó, Deus permitiu. É como eu disse, não acontece nada nas nossas vidas que Deus não permita. Então, Deus permitiu. Aqui no finalzinho, né? Eu quero só 20 minutinhos aqui. Cadê? Apesar que eu nem marquei, ó, a hora. Aqui, cadê? Isaías, não. Jó. Aqui no finalzinho de Jó, acho que é Jó 42, diz bem assim, ó. Então, depois que ele passou pelo processo, e ele ficou firme. Então, respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ô, glória! Quando a gente está passando por uma luta, né? Por uma batalha, que nós não estamos imunes a isso, né? Como eu já falei aí no vídeo, né? Que o Senhor Jesus deixou claro que no mundo teríamos aflições, mas que ele venceu o mundo, mostrando que nós também temos condições de vencer. Então, ele percebeu no final da prova dele
ele reconheceu diante de Deus, diante daqueles amigos que estavam ali acusando ele, assim como a própria mulher dele acusou ele. Ele disse, ele se humilha perante Deus e dá glória a Deus. E ele diz, respondeu Jó ao Senhor, porque Deus também teve um diálogo com Jó, abrindo o entendimento de Jó. E aí o Senhor diz aqui, ele diz a Deus, né? Ao Senhor disse, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Irmãos, que pensamentos seriam esses? No Novo Testamento fala sobre a vontade de Deus. Diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Jó aqui, ele está no Velho Testamento. Segundo os estudiosos, o livro de Jó é o primeiro livro escrito, é o livro de Jó. E ele entendeu que nenhum dos pensamentos do Senhor poderiam ser impedidos. Que Deus poderia transformar a vida dele. Que o pensamento de Deus era bom para ele. Isaías diz, né? Diz o Senhor, né? Os meus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar aquilo que vós desejais. Então ele entendeu que os pensamentos de Deus eram pensamentos de paz para a vida dele. Não era pensamento de raiva, de ódio, de querer se vingar de Jó. Não. Eu vou provar ele que eu sou Deus. Irmão, Deus sabe que ele é Deus. Deus não precisa provar nada para mim, nem para você. Ele sabe quem ele é e ainda mais, ele sabe quem nós somos. Nós mesmos não nos conhecemos. Porque ele fala na palavra que é ele que conhece o coração do homem, é ele que esquadrinha o coração do homem. É ele. E ele disse, ele reconheceu. E aqui ele começa a falar com Deus, declarar coisas lindas ao Senhor. E nisso, Deus manda ele orar por aqueles amigos. E depois dessa oração que ele faz pelos seus amigos que foram ali acusá-lo de um monte de coisa, depois de tudo isso, no versículo 18, diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó. Significa que Deus transformou aquilo que parecia maldição em bênção na vida de Jó. O que parecia que veio para destruir tudo que ele tinha, assim como a saúde de Jó, Deus transformou em bênção, em um testemunho lindo. E esse testemunho está escrito aqui, para que eu e você entenda que a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Amém, igreja? Fica com essa palavra. Não tenha medo. Mas pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Coloca a tua vida nas mãos do Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Senhor, Deus e Pai, muito obrigada, Jesus, pela tua palavra. O Senhor trouxe uma palavra, Deus, de fé, uma palavra de ânimo, Senhor.
Não existe provação que o Senhor não permita. E se o Senhor está permitindo nós passarmos por qualquer tipo de provação, é para nos dar vitória, Senhor. É para que nós venhamos aprender a seguir o Senhor, ficar firme no Senhor, Pai. É para que nós venhamos ver a glória do Senhor sendo manifesta nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, por esse marido, por essa esposa, por essa mãe, por esse pai, por essa filha, esse filho. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor, que nossa família venha crescer em sabedoria e graça diante de Ti. Que o sobrenatural venha acontecer. Não é humilhação nenhuma aqui nessa terra, Deus, que vai nos impedir de seguir o Senhor. Porque até mesmo passando pelas humilhações, nós crescemos diante de Ti, porque sabemos que o Senhor é quem está conosco. E o Senhor quer nos ensinar algo, Pai, através dessas provações. Que a gente venha crescer, Pai. Que nós venhamos crescer, Pai, em nome de Jesus espiritualmente. E que nós venhamos testemunhar da glória do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, fica com Deus, irmã Vilma. Um abraço. Depois rebobine a fita, volta, assista aí, mas dá uns 20 e poucos minutinhos. Amém? Fica com Deus. Até amanhã, em nome de Jesus.